Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gilson Castro e aqui é o nosso podcast Contabilidade para Não Contadores. Muito obrigado por estar acessando esse conteúdo. Você que é novo aqui, não nos conhece, esse projeto nasceu para poder levar um pouco de conhecimento contábil para empresários, estudantes, né, empreendedores, outros profissionais de contabilidade e toda e qualquer pessoa que precise tomar decisão com base em finanças, com base na nossa carga tributária, no nosso sistema tributário e, logicamente, tomando decisão através de informações contábeis. Então, o nosso intuito é levar um conteúdo de qualidade para você, para que você entenda um pouco mais sobre contabilidade. Neste episódio, que vai marcar aí o final da nossa quinta temporada, episódio 180, nós escolhemos aqui para falar um pouco sobre um aplicativo novo e uma obrigação nova aí para o pessoal da área de saúde. E pasmem, sim, o governo parece que está no calcanhar aí desse segmento, nessa categoria, fazendo com que os recibos médicos agora só sejam válidos, principalmente aí para a sua declaração de imposto da pessoa física, se forem emitidos por essa ferramenta e se forem emitidos neste padrão. Então, Gilson, o que que você pode me dizer sobre isso? Podemos conversar aqui muitas coisas e é esse o nosso intuito de trazer esse conteúdo para você. Então, encerrando a nossa quinta temporada. Vamos falar aqui no nosso episódio 180, Contabilidade para Não Contadores, sobre o aplicativo aí da Receita Federal chamado Receita Saúde, exclusivo para emissão de recibos da área médica. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre esse conteúdo? É agora! Gente, muito bem. Novamente aí, para você que ainda não nos conhece, né? Nós fazemos esse trabalho aqui há 5 anos, vamos agora para o nosso sexto ano de conteúdo sempre tentando trazer um conteúdo aqui inédito e não aquele conteúdo só Ctrl+C, Ctrl+V para você, para a gente só se aparecer aqui nas redes sociais ou marcar presença em alguma ou outra plataforma. Não, a gente traz um conteúdo sempre voltado aí para a necessidade do nosso público. Público esse que entra em contato com a gente via WhatsApp, via Instagram, via outra rede social e nos encaminha muita coisa para que a gente possa esclarecer. Um detalhe muito importante, nós temos muitos clientes na área de saúde, né, na área médica, aí seja clínica, médicos, hospitais, profissionais autônomos e pessoas que resolvem abrir suas empresas para explorar a atividade de saúde. Esse conteúdo de hoje, né, marca aí o nosso episódio 180, finalizando a nossa quinta temporada. A sexta temporada já está no forno, não se preocupe, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, às vezes com mais ênfase, às vezes com um pouco mais de tempo para a gente escolher o tema, gravar, preparar a pauta, editar, preparar todo o visual e lançar esse conteúdo aí para você. Mas não se preocupe. Nosso intuito é semanalmente ter um conteúdo novo aqui para você, principalmente aí se você é um empresário, se você está preocupado aí com a sua vida financeira e tributária, e principalmente se você é estudante aí de contabilidade ou outras áreas que precisa da contabilidade para tomar alguma decisão. Então vamos lá. Vamos começar aqui com essa obrigatoriedade. Sim, essa obrigatoriedade ela é nova já para o ano de 2025, tá? Ela tem fruto aqui na Instrução Normativa número 2240, de 11 de dezembro de 2024. Gente, é importante a gente lembrar que essa ferramenta aqui, juntamente aí com toda uma confusão que houve no rastreamento dos pagamentos feitos por Pix, que o governo colocou a medida provisória, depois essa medida provisória foi revogada, mas não se iluda, o governo vai continuar assim monitorando toda a sua vida financeira ao longo dos anos e você vai sim ser chamado em algum momento para prestar conta com o governo. Aliado também, né, ao que foi feito junto ao Conselho de Medicina, né, Conselho Nacional de Medicina, onde também tem a obrigatoriedade de fazer.
a emissão de atestados médicos também por um portal lá que vai validar e vai ser possível verificar se esses atestados médicos são verdadeiros ou falsos. Então, para você que é da área de saúde, eu ficaria no mínimo preocupado, tá? Por quê? Porque você, a partir desse conteúdo que nós vamos falar aqui agora para você, você só vai poder emitir recibos diretamente de um portal da Receita Federal. Você só vai poder emitir atestados médicos através de um portal aí do Conselho Nacional de Medicina. E, por outro lado, você vai ter aí um monitoramento, por mais que o governo tenha dito que não, que acabou esse negócio de monitorar o Pix, mas já é sabido que todas as pessoas físicas e jurídicas têm sim a sua movimentação já controlada lá pela Receita Federal via informações que ela já recebe de cartão de crédito, ok? Então, na área de saúde, chegou a hora de você, talvez 2025 seja o ano de você se realmente organizar para aquelas pessoas que trabalham de forma autônoma. Precisa fazer um planejamento tributário para saber se não é mais vantagem ter uma empresa, e aí ter uma empresa na área médica na área de exploração de serviços de saúde é muito vantajoso para o profissional de saúde, tá? Para o médico, seja ele qual for a sua especialidade, ou mesmo para você que trabalha de forma direta ou indireta com a área médica, também é muito interessante você ter aí a possibilidade de você ter uma empresa no lugar de trabalhar com o seu CPF. Por quê, Gilson? Você pode estar me perguntando. Porque a tributação da pessoa física é muito alta, 27,5%, contra uma tributação, às vezes, que beira 9, 10% de uma pessoa jurídica. Você tem uma diferença muito grande de tributo na pessoa física comparado com a pessoa jurídica. Então, se eu fosse você, mesmo com despesas de, por exemplo, de cowork para endereço fiscal, que você não quer ou não pode registrar a empresa, na sua casa, ou se você não tem uma sala comercial, use o endereço fiscal. Com todas essas despesas de contador, endereço fiscal e outras de legalização, provavelmente ainda vai ser mais lucrativo do que trabalhar como pessoa física, como autônomo, tá? Entrando aqui propriamente dito no assunto que a gente se dispôs a trazer para você, né? A Gestão Normativa 2240, de 11 de dezembro de 2024, que fala sobre o Receita Saúde. O Receita Saúde, gente, é um aplicativo pertencente à Receita Federal, no qual você vai ser obrigado a emitir os recibos, né? De atendimento, de comprovação de pagamento, de receitas, de consultas, aliás, feitas para a pessoa física através desse aplicativo. Quais são as especialidades médicas que você é obrigado a fazer essa emissão por esse aplicativo? Já de cara, tá? Não são todas. Vou ler aqui para você que eu estou com a normativa aqui na minha frente. Então, é obrigatória a emissão do Receita Saúde no momento da efetivação da prestação de serviço de saúde pelos seguintes profissionais. Vejam bem, atenção agora. Dentistas, tá? Seja qual for o procedimento. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos de forma geral, psicólogos, tá? E terapeutas ocupacionais. Gente, essas profissões elas estão taxadas, ou seja, elas estão expressas na lei. O que é que pode acontecer com você que não sabia dessa obrigatoriedade e que já emitiu algum recibo de forma avulsa, né? Ali no computador, aqueles blocos já que você compra e deixa lá no seu, no seu consultório e na sua casa e anda com você ali na mochila ou na pasta, seja onde for. Se você já fez isso, dentro dessa normativa diz que você pode fazer a emissão retroativa desses recibos a partir de 1º de janeiro de 2025. Os recibos que já foram emitidos referente a 2024 para trás, eles não sofrem nenhum tipo de penalidade, ou seja, não muda nada. A regra que você usava continua sendo usada e continuam sendo aceitos, tá? Mas a partir de janeiro de 2025, primeiro dia útil de janeiro de 2025, fez um atendimento lá na sua clínica, na sua sala, no laboratório, seja onde for. A partir do 1º de janeiro de 2025, os recibos válidos só serão esses emitidos pelo Receita Saúde.
Isso é um fato, é uma informação valiosíssima, tá? Por quê? Eu tenho muito conteúdo para falar aqui para vocês, mas eu vou também me prender a alguns detalhes que é para você que é profissional de saúde, ou você que vai atender um profissional de saúde, não passe uma informação errada, ou não absorva uma informação errada. Vamos supor, eu, Gilson, chego para o meu fisioterapeuta, tenho uma consulta com ele que ocorreu no dia primeiro, no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro eu fui no meu fisioterapeuta, ele me fez um atendimento e eu paguei para ele R$ 400. Ele, equivocadamente, me deu um recibo como ele sempre usava de 2024 para trás. Eu vou guardar esse recibo para colocar na minha declaração de imposto de renda pessoa física em 2026, com informações de 2025. O que é que vai acontecer comigo e com o meu fisioterapeuta? Provavelmente nós dois vamos cair na malha da Receita Federal em 2026. Por quê? Porque eu estou colocando na minha declaração de imposto de renda no ano que vem um recibo que não é válido, porque, segundo essa questão normativa, todos os recibos a partir de 1º de janeiro de 2025 em diante deverão ser nesse formato. Como o meu fisioterapeuta não me deu nesse formato, esse recibo não é válido. Se ele não é válido, ele não deve estar na minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Se ele não deve estar e eu estou declarando, faz com que a Receita Federal também vá atrás do meu prestador de serviço, o meu fisioterapeuta, que também me deu um recibo equivocado, porque ele não sabia, nem eu, nem ele sabíamos dessa nova regra, e aí ele também vai cair na malha, porque a Receita entende que ou os dois estão agindo de má fé, ou eu estou agindo de má fé, ou o meu fisioterapeuta está agindo de má fé. Então, se isso aconteceu ao longo do ano de 2025, no momento que você está ouvindo esse podcast, está consumindo esse conteúdo, se você tem algum atendimento dentro dessas especialidades médicas que eu falei para você, que vou repetir, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, se você consumiu algum serviço prestado por um desses profissionais de saúde e não foi um recibo emitido pelo Receita Saúde, procure esse profissional e alerte. Olha, doutor, o senhor precisa emitir um recibo para mim dentro dessa nova ferramenta para que nem eu, nem o senhor tenhamos problemas com a Receita Federal, ok? O acesso a esse aplicativo, ele pode ser feito pelo médico ou pelo profissional de saúde, na verdade, que está alencado nessa lista normativa, ou por alguém que ele delegue. Ele cria o acesso e cadastra uma outra pessoa que pode emitir os recibos no nome dele. Se eu vou no consultório odontológico, pode ser a secretária do dentista, pode estar lá com o acesso dele, pode estar com o aplicativo no celular dela, logado com a permissão dele para emitir o recibo assim que ele termina de fazer o meu atendimento. Isso é importante porque cria ainda mais uma responsabilidade para o profissional de saúde que ou ele terá que parar o atendimento ou logo após o atendimento emitir um recibo ou delegar isso para alguém. Alguém vai emitir um recibo para mim, em meu nome, para o meu paciente. Se isso não acontecer, provavelmente ele vai ter problemas, tá? E outra coisa, se esse recibo, por algum motivo, ele foi emitido de forma errônea, tá? Atenção para essa informação. Se eu fui no meu fisioterapeuta, o exemplo que eu estou dizendo para vocês, a consulta foi R$ 400 e ele, por algum motivo, fez de R$ 300 ou de R$ 500 ou errou meus dados no recibo, ou seja, a consulta foi minha, mas equivocadamente ele botou o CPF de uma outra pessoa. Esse sisteminha da Receita Federal, ele só vai dar um prazo de 10 dias. 10 dias. 10 dias. Disse 3 vezes para você não esquecer, para poder substituir, ou seja, cancelar esse recibo que foi feito de forma equivocada por um novo, por um correto. Ok? E ainda. Esse sistema ele é feito via a autorização do profissional de saúde. Para isso, ele tem que estar em dias com o seu sindicato, porque a Receita Federal vai ler os arquivos de profissionais aptos a exercer a atividade médica dentro dessas categorias que eu falei para vocês.
conforme cada sindicato. Começou o ano, eu não paguei o meu sindicato, lá, o meu sindicato que eu sou ligado à minha profissão. O sindicato não passa essa informação para a Receita Federal, ou seja, eu estou irregular com a minha atividade, com o meu sindicato, o meu conselho de classe. Se eu estou inapto, essa informação não vai para a Receita Federal. Quando eu tentar emitir o meu recibo aqui de saúde para o meu paciente, não vou conseguir, porque está feito o link entre a minha categoria e o aplicativo. Isso é muito constrangedor caso você tenha esquecido, caso você tenha algum problema, esteja pleiteando alguma coisa com o seu conselho de classe, mas isso vai acontecer, tá? Então, muito cuidado em relação a essas informações que eu estou te passando. Existem vários outros perguntas que a gente poderia fazer aqui para você, que a Receita Federal já se antecipou, ok? E fez um pequeno manual de perguntas e respostas que está disponível na Receita Federal, mas nesse episódio aqui eu vou colocar o link para você ter acesso. E eu selecionei aqui algumas perguntas que eu achei muito interessante para a gente esclarecer de forma geral, seja você um profissional da área da saúde, seja você um contador, um assistente, uma secretária de algum profissional de saúde, para que você possa passar para esses profissionais o procedimento correto e eles não cometam erros no momento da emissão ou por negligência, por desconhecimento dessas informações, ok? Então, o que é o Receita Saúde? É um sistema que está dentro da Receita Federal, que é um aplicativo que você pode baixar para o seu smartphone, onde lá você vai ser obrigado a entrar com o seu Gov.br, né? Principalmente se você aqui é da categoria prata e ouro, e se você está em dias com o seu conselho de classe, você vai a partir daí utilizar esse aplicativo para emitir os recibos de pagamentos que você de cara vai ter aí ao longo do mês. Gente, vou abrir um parêntese aqui gigante para explicar uma coisinha para vocês. É claro, óbvio e evidente que a Receita Federal não iria gastar tempo e dinheiro para fazer um aplicativo, um app para você, se não tivesse, adivinha o quê? Adivinha o quê? O cunho fiscalizatório, o cunho arrecadatório. Ou seja, qual é a grande intenção do órgão que me fiscaliza? Me tributar. E isso vai acontecer. Por quê? Segundo outras instruções normativas, outros entendimentos da Receita Federal, né, alinhado a essa instrução normativa 2240, o que que vai acontecer? O que que a lei determina? Se eu sou um profissional autônomo e eu tenho rendimentos superiores ao teto de isenção do imposto de renda, eu devo pagar o meu imposto mensalmente. Por quê? Porque eu estou dentro de uma faixa de arrecadação de renda que serei alvo do leão de tributação. Dentro desse aplicativo Receita Saúde, você vai ter o Carnê-Leão. Muito prazer, não sei nem o que é isso, Júlio. Vou explicar para você. O Carnê-Leão é uma forma que cada profissional autônomo tem de recolher o seu imposto de renda mensalmente. Quer dizer que eu sou obrigado a pagar imposto todo mês, Gilson? É, e não sou eu que estou lhe dizendo. É a nossa Receita Federal, é o nosso Código Tributário Nacional, que nesse emaranhado de informações e regras está exigindo a parte dele, como ele é seu sócio, ele manda mais do que você, está querendo a parte do imposto dele. Então vamos lá. Se você tem uma renda aí per capita, tem uma renda mensal acima dos seus R$ 3.000, certamente você vai estar enquadrado na tabela do imposto de renda para pagar imposto, que começa de 7,5% e vai até 27,5%. Por isso que eu comecei esse conteúdo alertando a você que provavelmente fosse melhor
ter um CNPJ para trabalhar como empresário da área da saúde do que ficar trabalhando como autônomo da área da saúde. Por quê? Essa retenção na fonte, na pessoa jurídica, geralmente ela ameniza o tributo a ser pago mensalmente, ou lhe isenta de pagar esse tributo mensalmente. Quando eu sou autônomo, a Receita Federal vai obrigar de imediato eu recolher esse tributo, já que houve tributo a pagar. Então, veja, tem um facilitador, tem uma norma que me obriga a emitir um recibo por um canal, e esse canal, que é o aplicativo, também já vai calcular de forma automática o imposto que eu devo pagar mensalmente sobre a minha produção mensal. Agora veja, antes de 2025, ou seja, de dezembro de 2024 para trás, quando você emitia recibos avulsos, recibos ali no seu computador, na sua impressora, para os seus atendimentos que você fazia, o que que acontecia? Você passava 12 meses trabalhando, quando era no ano seguinte, na sua declaração de imposto de renda, você declarava tudo que tinha ganho. Se por um acaso tivesse imposto devido, você iria prestar conta com o leão naquele momento, quando você estava fazendo a sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, referente ao ano que se passou. Agora, como vai ser, Gilson, esse procedimento? Esse procedimento agora mudou, porque a Receita Federal disse assim, olha, nesse mês de janeiro de 2025, você teve renda superior ao limite de isenção e você tem que pagar R$ 300 de imposto de renda. Nesse momento, a Receita já vai poder emitir, o aplicativo vai emitir o DARF para pagamento desse carnê-leão, para que você possa pagar mensalmente o seu tributo. E aí, quando for dezembro, quando for o ano seguinte, Gilson, quando for o ano de eu declarar o meu imposto de renda. Nesse caso, a coisa se inverteu. Não é mais a Receita Federal que vai esperar você prestar conta para você somente lá no ano seguinte pagar o seu imposto de renda de forma parcelada, como você queira, ou de parcela única. O que vai acontecer em 2026 é que você já vai ter passado 2025 inteiro tendo pago imposto de forma pontual. Cada mês você tem lá a guia e vai pagar a guia do imposto. Quando chegar no ano seguinte, 2026, você vai dizer: Olha, Receita Federal, eu tive renda, tá aqui na minha declaração de imposto de renda, e eu já paguei o tributo de forma antecipada mensalmente aqui. E está aqui o valor que eu paguei, porque esse sistema, inclusive, já vai levar para a sua declaração de imposto de renda todos esses valores declarados e pagos por você. Quando for em 2026, ela vai dizer, ó, ok, profissional de saúde, você passou o ano pagando através do Carnê-Leão, você não tem mais nada a pagar, e se você tiver tido retenções, eu tiver cobrado algo acima do valor que você deveria pagar, eu vou lhe devolver como restituição. Aí ela vai lhe colocar na fila de espera para lhe pagar a restituição conforme os lotes que ela planeja. Você entendeu aqui agora, a Receita Federal, ela inverteu essa ordem. Antes você ganhava, prestava conta, devia, pagava o imposto. Agora não. Agora você vai trabalhar, pagar um imposto, esperar 12 meses para prestar conta. Se ela tiver pego dinheiro mais do que o que deveria, ela vai te botar no lote de restituição e você espera a sua restituição. Nada mais com cunho arrecadatório do governo para tapar os rombos aí que nós temos de que não fecham lá em Brasília de gastos excessivos por parte do governo. No lugar dele cortar gastos e tornar a máquina pública mais eficiente, ele vai atrás de arrecadar mais. Que é a mesma coisa que iria acontecer com o Pix. Não criou nenhum imposto sobre o Pix, mas iria monitorar as transações financeiras para lhe indagar de onde veio o dinheiro que você estava usando na sua movimentação financeira. Isso é o Receita Saúde, minha gente. Então, isso aqui eu já respondi, já comentei aqui várias perguntas que tem lá no manual. Uma das perguntas é onde eu posso emitir o meu recibo, né? O Receita Saúde, o recibo de prestação de serviços médicos. É um aplicativo que você vai baixar dentro aí da sua loja de aplicativos. O nome dele é Receita Saúde, está junto com todos os aplicativos da Receita Federal.
Cuidado com os golpes, tá? Porque pode ter algum aplicativo aí fake para roubar os seus dados. Esse aplicativo ele funciona com a sua conta GovBR, ouro ou prata, para que você possa emitir os recibos ou delegar isso para alguém fazer essa emissão por você. Uma pergunta aqui que eu selecionei para a gente. É necessário cadastrar uma conta com senha específica para acessar os serviços, né? Não é. Todos os usuários devem realizar o acesso utilizando a conta GovBR. Então, se você não lembra, esqueceu, não sabe mais, ou não utiliza, ou faz tempo que não usa o GovBR e é da área de saúde, dessas profissões que eu li para você, você vai ter que resgatar essa conta e tem sim que utilizar a senha da sua conta GovBR para acessar e poder emitir os recibos, tá? Uma pergunta aqui interessante que eu selecionei dentro do manualzinho da Receita Federal. Existe algum outro pré-requisito cadastral para emitir o recibo eletrônico? O pré-requisito é você baixar o aplicativo, se cadastrar lá com a sua conta GovBR, né? Mas existe uma outra coisa. Além da conta GovBR, prata ou ouro, você vai ser preciso fazer o registro do profissional. O registro profissional tem que estar ativo, isso que eu já falei aqui para vocês, né? E o profissional de saúde também precisa estar cadastrado. Olha aqui no Carnê Leão Web. Carnê Leão Web é lá no site da Receita Federal. Você entra, tem uma opção Carnê Leão Web, você se cadastra lá para fazer o link com o aplicativo Receita Saúde para justamente essa conexão gerar informação para que todo mês, se é devido imposto de renda, você já possa fazer a emissão do carnê, do boleto, na verdade, não existe mais carnê hoje em dia, né? Para que você possa recolher o imposto de renda mensal, tá? Muito importante isso, gente, porque eu não me surpreenderia, por exemplo, você está aqui, passou 2025 inteiro sem recolher nada em cima dos seus atendimentos lá, como manda o Carnê-Leão. Provavelmente, se você for fazer isso em 2026 como era feito antes, como o imposto foi apurado mensalmente, pode ser que seja cobrado juros e multas por não ter pago esses impostos de renda nas datas certas, ou seja, cada mês do ano de 2025, tá? Como é feita a emissão do Receita Saúde, né? Isso é uma forma muito simples, porém você tem que observar o seguinte: aí pode ser que tenha muito profissional de saúde que tenha problemas com seus clientes no ano que vem. Por quê, Gilson? Porque após realizar o login lá com a sua conta GovBR, né? O profissional de saúde ele pode aí usar o seu representante para emitir os seus recibos ou ele mesmo pode emitir. Porém, ele vai precisar, preste atenção também em relação a isso, tá? Que aí isso vai gerar grandes confusões na área da saúde. O que que você vai precisar para emitir o recibo lá do seu atendimento, da sua consulta que você fez? Vai ser preciso CPF do pagador. Se o pagador for o beneficiário do serviço, basta selecionar lá que o pagador tem que ter uma informaçãozinha lá. Quem está pagando é quem foi beneficiado com a consulta. Se foi, você marca para o CPF ser o mesmo CPF do beneficiário. Se o beneficiário não é o pagador, eu estou pagando uma consulta para o meu filho. Então, eu sou o pagador. O meu filho é a pessoa atendida, né? É o beneficiário da consulta e eu boto o CPF dele, né? Valor do serviço e a data de pagamento. Cuidado, cuidado, vou chamar uma observação aqui gigantesca para você. Nesse exemplo que eu estou te dando, eu, Gilson, vou ao médico, estou atendido para uma consulta com o meu filho. R$ 400 a consulta, vou pagar. Coloco que o meu filho é o beneficiário da consulta. O filho é beneficiário da consulta, está lá o CPF dele. Gilson, pagador, seu filho é o beneficiário da consulta. No ano que vem, vou botar aquela consulta que eu paguei para o meu filho na minha declaração de imposto de renda. Cuidado, muito cuidado. Por que esse drama? Por que esse sensacionalismo, Gilson? Porque se o meu filho não for meu dependente na minha declaração, essa despesa, por mais que eu tenha pago, eu não posso colocar na minha declaração de imposto de renda. Por quê? Se foi eu que paguei? Que o filho
não consta como meu dependente, ele é dependente, por exemplo, da minha esposa. Então, essa despesa ela não vai poder usar e eu não vou poder usar. Por quê, Gilson? Porque eu fui o pagador e ele o beneficiário, ele é dependente dela e ela não pagou. Deu para entender? Então, muito cuidado nessa divisão de despesas aí na sua casa, porque ora o filho é meu dependente, ora não é. E isso agora não vai ser mais possível de ser feito. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Essas informações, gente, elas precisam ser bem massificadas aí para o público, porque elas vão gerar problemas futuros, tá? Ah, daqui a um ano, uma minha paciente ele me procura, doutor, o senhor tirou um recibo no nome do meu marido, mas eu tenho que ser no meu nome, porque o meu filho é meu dependente, não é dependente dele. O que é que você vai, como médico, profissional de saúde, o que é que você vai dizer? Minha senhora, me desculpe, mas eu não posso, porque o aplicativo e as regras da Receita Federal, a instrução normativa da Receita Federal, e no manual está dizendo que o prazo que eu tenho para cancelar um recibo e tirar outro é de 10 dias. E se eu tirar um recibo hoje, a senhora só vai poder usar no ano que vem, porque o sistema não tem data retroativa. Então, eu acho isso muito, muito complexo para a área de saúde, principalmente porque nós temos muitos médicos que são excelentes profissionais, que trabalham muitas vezes aí dois, três, quatro plantões diretos, sai de um plantão, vai para o outro, se dedica a cuidar da saúde de cada um de nós aqui, briga para descobrir muitas vezes doenças que a gente não é fácil de identificar, diagnósticos que são difíceis, né? Tratamentos cansativos, né? Penalizados aí, penaliza não só o paciente, como também o próprio profissional da saúde, sofre muitas vezes com o seu paciente, com a sua dor, e só nesse momento tem que muitas vezes parar essa sua vida profissional. Espera aí que eu tenho que parar aqui para saber se eu emitir esse boleto, esse recibo aqui certo ou não, se essa minha paciente aqui tem dependente, o dependente é nome do filho, o filho é nome dela ou não, se eu vou ter que pagar o imposto de renda no Carnê-Leão esse mês ou não. Gente, isso é uma coisa muito, muito complicada para a vida de profissionais que muitas vezes não são ligadas à área de finanças. Eu conheço médicos autônomos que têm secretárias, que têm pessoas que cuidam da sua vida financeira, porque ele está preocupado em atender, em salvar vidas, em fazer o seu trabalho da área de saúde e não preocupado com dinheiro, e não preocupado com recibo médico. Então, eu acho isso na área de saúde, do ano de 2025 é um ano muito cruel para esses profissionais. Primeiro, atestados médicos agora tem que ser através de um portal específico. Segundo, recibos de pagamento agora tem que ser através de um portal específico. Terceiro, esse terceiro o governo voltou atrás. Até quando? Que é o monitoramento de PIX, lá quanto, se ele recebeu mais de R$ 5.000 no mês. Quer dizer, a gente está afunilando para esses profissionais serem bastante penalizados e terem que, no final, ter que abrir uma empresa para conseguir receber o fruto do seu trabalho árduo ali de cuidar de vidas, né, gente? Então, eu acho que isso tá, o ano de 2025 começou pesado para essa atividade, para esses profissionais ligados à área de saúde, tá ok? Uma outra pergunta aqui que eu gostaria de frisar é que, às vezes, o profissional de saúde ele consegue tirar uma nota fiscal para um determinado paciente, principalmente quando a gente tem aí casos envolvendo mandatos judiciais, ou seja, eu tinha direito a um tratamento, não consegui no SUS ou pelo plano de saúde, botei na justiça, ganhei, e o plano de saúde ou o próprio governo exige uma nota fiscal daquele tratamento que eu estou sendo submetido e consegui através de uma liminar na justiça. Aí um profissional pode até tirar uma nota para justificar o recebimento daquele serviço que foi conseguido, né? Daquela intervenção.
Aí a dúvida, né? Eu vou emitir uma nota ou eu vou emitir um recibo, né? Gente, na contabilidade, nas finanças, assim, o recibo, ele garante, ele é uma comprovação do pagamento. A nota fiscal é uma comprovação de que o serviço foi prestado, são coisas diferentes. É tanto que é comum quando você vai comprar alguma coisa, você tem ali a nota e as pessoas hoje ainda imprimem uma nota, aí pega o seu comprovante de pagamento ali e anexa com a nota, pronto, aqui sua nota e recibo. É porque a nota comprova que o serviço foi prestado ou o produto foi comprado. E o recibo, ele comprova que você pagou, tá? Então, assim, quando eu emitir nota, eu não emito recibo. Se eu emitir recibo, eu não sou obrigado a emitir nota. São coisas distintas. Porém, o profissional autônomo, ele pode não emitir, nota, porque o recibo dele já é válido como comprovação do serviço praticado e do pagamento efetuado ali por parte do paciente, ok? No momento, até esse momento, na verdade, assim, não se houve nenhuma repercussão de que esse programa ou essa gestão normativa vai ser invalidada, ou seja, como aconteceu com o Pix, ela vai perder a validade. Não, pelo contrário. Essas normas aqui, elas já estão valendo a partir do dia primeiro, elas não tiveram nenhum tipo de oposição ou algum tipo de rejeição por parte dos sindicatos e da área médica, talvez porque muitos ainda desconheçam a obrigatoriedade, e aí mais um motivo da gente ter esse episódio 180 dentro da quinta temporada e não na sexta temporada de 2025. Me preocupa muito esse tipo de conteúdo técnico, né? Muito conteúdo voltado para a área de exatas, assim, como eu falei para vocês, além de atender o paciente, o médico vai ter que agora se preocupar com a sua vida financeira. E aí é onde entra a figura do profissional de contabilidade, do profissional de finanças, que pode sim, junto com esse profissional da área de saúde, estarem aí agindo de uma parceria para que o profissional de saúde não saia prejudicado com essas novidades, entre aspas, aqui, criadas para facilitar, segundo a Receita Federal, e padronizar a emissão de recibos e com certeza, gente, essa base de dados de todos os recibos médicos emitidos, eles vão para a base de dados da Receita Federal. Muitos deles, quando o médico puxar sua declaração via o portal lá da Receita Federal, via o GovBR, via certificado digital, possivelmente todos eles já vão direto para a sua declaração de imposto de renda, só para você conferir, verificar ali mês a mês o total de recibos realmente emitidos ao longo do mês. Gente, para não se estender muito, e eu acho que esse conteúdo já ficou até um pouco extenso, mas eu tinha que trazer para vocês essas novidades para encerrar essa nossa quinta temporada de podcast. Se você ainda não ouviu os outros, né, as outras 179 episódios, eu aconselho você pegar desde o primeiro, que são os regimes de tributação no Brasil, até agora. Todos eles, alguns são da época da pandemia, mas trazem a mensagem de que você precisa se organizar, né? Se na pandemia você conseguiu sobreviver, agora você vai também conseguir sobreviver a essas regras malditas aqui da Receita Federal. Pode ter a boa vontade de querer facilitar a vida, né, das pessoas, mas na verdade é que é mais um cunho arrecadatório do que uma benéfica para você aí, né? É uma coisa boa para você poder a receita ser sua amiguinha. Na verdade, ela vai aumentar a arrecadação, porque ela vai forçar que você pague mês a mês ali o carnê-leão, que é o imposto de renda já retido na fonte dos seus dividendos. Em vez de você prestar conta no ano seguinte, você vai ficar esperando a Receita Federal devolver o dinheiro que já é seu, né? Como acontece aí com as restituições de imposto de renda. Então, gente, eu queria, para encerrar, pedir a você caridosamente que fizesse aí o compartilhamento desse conteúdo aqui, manda para aquela secretária daquele médico, manda para o dentista, manda para a enfermeira, manda para o médico ali que tem aquela especialidade, manda para geral aí, gente, para pessoas que você sabe que vai ser impactado aí com essa regra
e ela já está valendo desde o dia 1º de janeiro de 2025. Nos ajude aí, se você gostou desse episódio, se você já ouviu outros episódios, classifica aí com 5 estrelinhas aí no seu aplicativo, dá um joinha, diz que gostei. Sempre tem uma enquete aí, se você gostou ou não do episódio, responde que sim, que é uma forma que a gente tem como produtor de conteúdo aqui de podcast autônomo, né? A gente não é patrocinado por ninguém, a gente não tem verba de ninguém. Pelo contrário, a gente investe nisso aqui. Então, se você fizer isso, a gente, pelo menos aí ao longo do ano, a gente vai estar entre os 10 mais ouvidos no Brasil. E aí isso é motivo para a gente continuar a divulgar esse nosso trabalho. Então, compartilhe, comente, comenta com um amigo, ó, ouvi esse podcast aqui, ele faz parte aqui de uma série muito grande de conteúdos aqui, ajuda aqui, é um profissional de contabilidade que precisa dessa interação com você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Meu muito, muito, muito obrigado. Siga aí a Gestão Contábil nas redes sociais. Nós temos um canal também, nós temos a conta da gestão contábil no Instagram e temos também a conta do podcast Contabilidade para Não Contadores também no Instagram e nos segue aí, compartilhe, nos ajude. Vou ficando por aqui, meu muito, muito, muito obrigado. Fique com Deus e já, a nossa sexta temporada do podcast Contabilidade para Não Contadores. Meu muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau, gente.